Para mim é uma honra, uma satisfação, né, estar mais uma vez junto com vocês nessa live de quinta-feira, onde ela foi separada para estar falando sobre um pouco mais de saúde emocional, a parte de coach, parte de mapa de perfil comportamental, tudo que for realmente para desenvolver a inteligência emocional. A gente sabe que existem vários desafios na nossa vida, né, principalmente na situação que a gente passou e ainda a gente sofre as consequências. Então, baseado nisso, eu venho aqui, né, dar minha contribuição em termos de compartilhar os aprendizados, né, que eu tenho nessa área e poder cada vez mais ajudar, né, crescer e contribuir. São dois pilares que eu sempre digo e sempre realmente levanto a bandeira, porque são fundamentais no crescimento de um ser humano. Então são pilares que eu realmente quero, né, passar adiante. Hoje, né, a gente vai estar falando um pouco mais sobre a questão da ansiedade. A ansiedade, existe tipos de ansiedade e a gente vai ver também como o impacto em relação à família, como isso pode agravar, né, esse conjunto, né, esse sistema chamado família, que isso inclui a questão do casamento, a questão da relação com os filhos e também a parte do emprego, do trabalho da pessoa e a vida social. Então, perguntas como o que é ansiedade, tipos de ansiedade, a gente vai estar falando um pouco mais, né, as formas de tratamento e as experiências, né, que eu tenho tido na questão da clínica em relação aos pacientes, né, de ansiedade. E um elemento muito forte que existe de ansiedade, né, quando uma mulher se torna mãe, isso é um momento onde se potencializa a questão da ansiedade. A questão mexe com a parte hormonal, mexe com os papéis que essa mulher que se torna mãe. Então eu vou estar falando um pouco mais em relação a essa questão da ansiedade. Então existem dois tipos, né, inicialmente, dois tipos de ansiedade. Ansiedade e o transtorno de ansiedade. A ansiedade, todos nós temos ansiedade, né? É inerente ao ser humano se sentir, né, com essa ansiedade no sentido em relação a algo novo, algo diferente, algum perigo. Ele foi desenvolvido na parte biológica para reconhecer algum perigo eminente e o corpo responder de acordo com essa situação. Então, um momento desconhecido, o corpo é preparado para lutar ou fugir. Então, a grande questão é quando isso passa a ser descontrolado. Esse sinal de alerta acaba sendo, vamos dizer, acaba interferindo no nosso dia a dia e a intensidade também. Então, a frequência e a intensidade que esses elementos acontecem em relação à situação da nossa vida. E o que eu posso estar falando sobre a questão da ansiedade? A ansiedade, né, como eu falei, é uma reação normal, né, existe a ansiedade, né, vamos dizer, normal, que seria, existe a questão do medo, a questão de dúvidas, a questão de expectativas. A gente pode dizer que a ansiedade seria um medo de um futuro, um medo excessivo desse futuro, o que vai acontecer. Então isso faz com que a gente possa, amada, seja bem-vinda, possa estar começando a dar mais atenção a isso, a essa ansiedade, né? A gente está numa época onde se agravou a ansiedade. E se não for você, mas alguém muito próximo de você, com certeza já se apresentou sintomas de ansiedade. Então, quando isso é um elemento tão constante, a gente precisa conhecer mais o que se trata isso, para poder realmente até dar um apoio em relação às pessoas que estão ao nosso redor.
como eu falei, existem impactos em relação à família. Então, às vezes uma pessoa da família sofre de ansiedade e a família, por desconhecimento, ele pode julgar, né? Porque uma pessoa com ansiedade, ela às vezes pode interromper a escola, a faculdade, o trabalho. Então, muitas pessoas, né, algumas pessoas que eu atendi, chegou ao ponto de parar, né, o trabalho, a escola, e as pessoas, a família julgar, falando, não, é preguiçosa, não sai desse quarto porque não quer. Então são falas, né, porque o agravante, porque é a família. A gente espera que seriam pessoas que poderiam nos apoiar. Só que aí há uma outra vertente, né, e as palavras às vezes pode ser dura e pode nos machucar. Então tanto a pessoa que está passando precisa, né, conhecer esse assunto, como as pessoas ao redor, que é a família, onde pode, né, ter esse apoio. E o apoio é importante nesse momento. Então a ansiedade, ela pode, né, a ansiedade natural, ela pode surgir diante de uma entrevista, né, você vai fazer uma entrevista de emprego, você pode surgir uma ansiedade natural. A questão diante de uma cirurgia, uma viagem, né, uma prova que você vai fazer, e também antes de o nascimento de um filho. Então tudo isso são situações de ansiedade natural. Quando se torna transtorno, que já se torna mais excessivo, já é um momento para a gente dar mais atenção. Então, assim, diante de essa ansiedade, né, do transtorno, diante de uma situação desafiadora, eminente de um perigo, possa ser que o corpo comece a se preparar, né, e esse sinal, de forma que está desproporcional, ou está ligado, né, de forma intermitente, aí começa a preocupação. Então, o que seria a crise de ansiedade? A crise de ansiedade, né, vamos dizer que é uma alteração do sistema nervoso simpático. Então, nessa alteração, existe uma grande quantidade dos hormônios do cortisol e também da adrenalina, que estão envolvidos na reação de estresse diante da situação, diante, né, de alguns fatos que podem acontecer com você. E a adrenalina é nesse sentido, né, do estresse também. Então, o ataque de ansiedade, ele tem a ver com uma situação, né, que você está passando, que tem estresse, ou um momento traumático. O que seria esse momento traumático? É um momento lá do passado, aonde você vivenciou algo que realmente, com muita dor, com muito sofrimento. No momento atual, você acaba vivenciando, né, um momento atual muito semelhante com o anterior, com o passado, e começa a desencadear, né? São gatilhos que você acaba vivendo emoções, tanto emocional como física, daquele momento, né? É um gatilho. Então essa ansiedade, né, que a gente pode chamar de ansiedade pós-traumática, que muita gente é acometida, então é um ataque, né? Pode ser a questão de um ataque de ansiedade, que às vezes pode acontecer você sentada no sofá, né, assistindo uma televisão. Então, assim, muita gente vai dizer assim, as coisas acontecem do nada. Às vezes não é do nada. A gente tem mais de 70 a 80 mil pensamentos. Talvez por estar fora do nosso radar, certos pensamentos, e a partir desses pensamentos que podem acontecer isso. A gente é envolvido pelo pensamento, sentimento e comportamento. Tudo aquilo que eu penso, interpreto, isso gera uma emoção, ou seja, de raiva, de medo diante dessas situações, e depois vai me gerar um comportamento. Eu posso fugir, eu posso não sair de casa, justamente baseado no pensamento, sentimento e o comportamento. Então, assim, algumas pessoas podem perguntar qual é a duração de uma crise de ansiedade.
ou de um ataque de ansiedade. Ele pode durar até 30 minutos. Mas assim, a certeza que ele vai passar. Esse ataque, né, ele vai passar. Então, nesse sentido, a pessoa que está passando, né, tem a certeza que depois o sintoma ele passa. Possa ser que, dependendo da atenção, né, se você procura ajuda, busca tratamento, a tendência é diminuir e, né, chegar a um ponto de você saber lidar. Né? Esse passar é no sentido, naquele momento, depois ele vai passar. E existe o pico, né, de 10 minutos após, né, começar os sintomas, o pico, e a partir desse pico ele vai descer, em termos dos sintomas do corpo. O que é que pode acontecer em relação a essa pessoa que tem uma crise ou um ataque de ansiedade? Ele pode ter uma sensação que está sempre no limite. Ele pode ter preocupações, as preocupações podem ficar mais fortes. E também essa pessoa ela sempre pensa no pior que pode acontecer, né? A catástrofe. Então uma pessoa que está com sintomas de ansiedade, com esse sinal de alerta descontrolado, ela tem uma tendência a ser mais negativa. Pensamentos negativos ela vai ter. Então assim, frases como eu vou morrer, eu preciso ir no hospital, no médico, eu tenho uma doença, eu devo estar com uma doença muito grave. Então são pensamentos do pior acontecer. E aí eu falei da questão mais emocional até o momento. A gente vai para a parte mais física, no sintoma mais físico da ansiedade. O que acontece na parte física, no corpo? Como eu falei, há um aumento do cortisol e também da adrenalina. Com esse aumento, o que acontece? O coração pode disparar, né, aquela sensação de aceleração do coração, a palpitação do coração também, né, como se o coração fosse sair pela boca, né, há um aumento da pressão arterial. Então, em alguns casos, as pessoas vão medir a pressão e a pressão está alta. Dentro desse quadro, dentro dessa ansiedade. O aumento da frequência respiratória, onde há um maior oxigênio no sangue, e com isso há uma sensação de sufocamento, né, formigamento e até desmaio. Então, essa é a parte do cortisol. A parte da adrenalina, né, há uma diminuição do funcionamento do intestino, que dá uma sensação de enjoo, né, enjoamento, né, em relação àquela situação que ela está passando. Muitas vezes pode chegar a vomitar e pode ter queimação no estômago, né, e que está concentrada ali. Ela pode ter diarreia no começo e depois acaba prendendo o intestino. Em relação a essa questão da diarreia, existe uma paciente que eu atendi, e ela, toda vez que ia fazer uma prova, ela sentia uma vontade de ir no banheiro. Então isso atrapalhava muito ela nesse executar essas provas. Até então, quando ela chegou até mim, ela estudava muito, ela muito inteligente e tal, mas por algum motivo ela não conseguia alcançar o resultado. Então, depois que ela iniciou esse tratamento, a psicoterapia, né, ela conseguiu lidar, controlar essas emoções. Eu digo que a gente precisa estar no comando ali das emoções. Andréa, seja bem-vinda. Então, quando a gente tem esse controle das emoções, na verdade a gente está no comando, a gente não pode ter o controle do que as pessoas falam, das situações, né, uma pandemia, mas a gente tem um comando do que a gente pensa, né, sente, e também o nosso comportamento, a nossa interpretação diante das situações. Então, com isso, a gente pode mediar. Então, no caso dessa paciente, ela conseguiu, né, controlar toda vez que ela sentia a questão, tipo uma diarreia, tipo uma sensação de diarreia ali querer ir no banheiro, ela conseguia controlar isso.
E aí ela conseguia fazer a prova. Com isso, após o tratamento que ela iniciou, ela fez uma série de provas. E nessas provas ela conseguiu ter resultados. Depois ela veio, né, falou comigo que tinha passado em tal prova. E ainda um trabalho que ficou de chamar ela, também aconteceu isso. Então assim, quando a gente começa a se sentir bem, a gente ter um comando numa situação como essa, as coisas começam a caminhar. E foi o caso dela que aconteceu. Ela começou a ser aprovada, né, empregos, enfim. São situações que, né, a ansiedade acaba interferindo, seja na questão da faculdade, da escola, do emprego, para conseguir um trabalho. Tudo isso vai influenciar. Então, essas reações no corpo, né, é uma delas, e a questão da vontade de fazer xixi várias vezes. Um outro paciente também era bem assim, interessante, que toda vez, em um determinado momento do atendimento, dava vontade de ele ir no banheiro e fazer xixi. E isso quer dizer, no caso, eu como profissional, né, da área de psicologia, até esse momento, aonde ele ia no banheiro, existe um significado, porque ali pode ter um significado maior e a gente poder atuar da melhor forma possível naquela situação. Outro ponto importante como eu falei, a ansiedade natural ela é responsável pela reação de luta ou fuga sobre a relação a alguma coisa. Então ele foi criado para a gente, o ser humano, no intuito de reconhecer perigos, uma proteção. Então, com esse movimento, né, de luta ou fuga, existe uma questão o sangue, ele sai da pele e vai para a musculatura. Ele prepara, né, o músculo, e isso faz com que as mãos fiquem frias, a pele também fique fria, e com isso a pessoa fica tensa, e o aumento do metabolismo, né, a temperatura do corpo aumenta, e existe a questão da sudorese. E há também uma diminuição da salivação. Com essa diminuição da salivação, o que é que pode acontecer? A boca fica seca. Então, assim, são alguns sintomas, né, que pode acontecer na ansiedade, né, já voltado ao transtorno de ansiedade. E quando a gente fala de ataque de ansiedade, né, nem todos esses sintomas aparecem. Mas se pelo menos 4 desses sintomas aparecem, já é um sinal para você dar mais atenção a isso. Então, dentro disso, né, apesar de uma sensação muito ruim e desconfortável, né, a ansiedade não é perigosa para a nossa saúde. Né, vamos dizer assim, ali você não vai morrer. Né? É a sensação. E o interessante é que o que pode piorar esse sintoma da ansiedade é quando valorizamos muito esse sintoma da ansiedade e damos muita atenção a elas. Tudo aquilo que a gente foca expande. Então, se eu foco nos sintomas da ansiedade, aquilo vai se ampliar. Outro ponto importante é que o ataque, né, de ansiedade pode ser a própria preocupação de ter uma outra crise. E isso pode provocar uma outra crise. Então, o medo de eu ter uma crise, pode provocar uma crise. Então, medo de acontecer aquilo novamente. Então, o que eu posso dizer em relação a isso? Quanto maior o medo, maior a ansiedade. Então, assim, até o momento, a gente falou dos aspectos emocionais da ansiedade e também dos aspectos físicos. Como é que essa ansiedade aparece no corpo? E em relação
a tudo que está envolvido em relação a essa ansiedade, as pessoas, né? Como é que as pessoas reagem a essa questão da ansiedade? Principalmente a família, que seriam pessoas para estar mais informadas, ter um maior conhecimento disso. Porque é fundamental para essa pessoa que está sofrendo de ansiedade ter esse apoio. Porque o julgamento pode ser como uma palavra, né? Pode ser muito forte, ela pode machucar essa pessoa. Então, em vez de ajudar a tirar essa pessoa dessa situação, pode agravar. Se ela não está com muita vontade, por exemplo, de sair de casa, uma palavra pode ser um motivo a mais para ela permaneça ali. Então, assim, é importante que a gente possa ter esse olhar para que a gente possa... O Rick, seja bem-vindo. Esse olhar de acolhimento. Então, se você é família, você procurar conhecimento, né, para poder acolher. E se você está acometido também sobre ansiedade, você também procurar mais informação para você sair disso. A gente agora vai para a parte dos tipos de ansiedade. Tá? Muita gente não tem a ideia que existe vários tipos de ansiedade. E aí eu vou descrever cada um desses tipos de ansiedade para que você possa, ou se for o caso, você se identificar, ou alguém que você conhece esteja passando por isso. Eu sempre friso que o importante não é rotular o tipo de ansiedade e marcar essa pessoa. É só para que você possa ter um direcionamento da melhor ação que você precisa ter, ou com você ou com essa pessoa. Mas não se prender ao rótulo, né? Porque quando a gente se prende ao rótulo, a gente também julga e tem um preconceito sobre aquilo. Então, o primeiro tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizado, que é o mais comum, que é o chamado de TAG. Eu vou fazer algumas perguntas e aí você vai se questionar, você ou a pessoa que você conhece está passando por isso. Você se descreve uma pessoa nervosa? Você anda o tempo todo preocupado? Você vive tenso e tem dificuldade de relaxar? Então, se você respondeu sim a essas perguntas, você provavelmente pode ter a TAG, tá? Provavelmente. Se você tem dúvida, você pode procurar ou um profissional ou, procurar se informar um pouco mais, se aprofundar nisso. Então, assim, o TAG é caracterizado por uma ansiedade, uma preocupação excessiva e um frequente sofrimento e prejuízo no funcionamento social. Isso pode afetar tanto a vida social, a vida profissional e outras áreas importantes da vida dessa pessoa. Pelo menos durante 6 meses. A pessoa pode ficar no estado de alerta constante. Eu falei que a ansiedade natural, que não é um transtorno, é um sinal de alerta sobre algum perigo. Isso é natural, isso é eminente para a gente. A grande questão é quando isso acaba ficando descontrolado. Aí que você precisa dar atenção. Então, esse alerta constante ele pode gerar o quê? Uma irritação, uma sensação de nervos à flor da pele. Então, uma pessoa que esteja passando por ansiedade, ela pode ter essa reação de irritação. Uma inquietação. Parece que ela é um motorzinho, um motorzinho que quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Tem um outro sintoma da TAG. Você também pode sentir o cansaço excessivo, tanto mental como físico, ou os dois juntos. E outro sintoma é a tensão muscular. A pessoa pode ficar mais tensa, um ranger de dente, ela pode se contrair durante o dia, existe uma dificuldade de concentração,
né, ela tem um fluxo de pensamento tão grande que isso atrapalha ela manter o foco. Então, com isso, pode, né, a junção desse sintoma pode agravar, né, e interferir muito na vida dessa pessoa. Um outro sintoma, Luiz, seja bem-vinda, a insônia. Quem é acometido da ansiedade interfere também a questão do sono, a insônia. Então, a pessoa ela demora mais de iniciar o sono, ou então ela pode acordar, ela pode dormir e acordar preocupada e não pegar mais no sono. Ou então ela pode acordar no final da madrugada e não conseguir mais dormir. Então a TAG, né, ela tem isso, né? É o transtorno de ansiedade generalizada. O segundo tipo de ansiedade que também existe, que é mais comum em crianças, mas também adultos também têm, que é o transtorno de ansiedade de separação. Ele é caracterizado, né, pelo medo e ansiedade excessivo em relação à separação por apego. Ou seja, em relação à separação, em relação a uma pessoa, a um animal, a objetos e a lugares. Quando falo lugares, pode ser o quê? Mudança de casa, por exemplo. E quando são separados de figuras importantes de apego, essas crianças, né, que são diagnosticadas dessa forma, elas podem ter dificuldade de socializar. Ela pode ter uma dificuldade de interagir com outras pessoas e também elas podem ficar apáticas e muito tristes e dificuldade de concentração. Então, dependendo da idade, ela pode criar medos excessivos em relação a animais, monstros, escuros, a ladrões, acidentes e outras situações que representem perigo para ela. Então, pessoas com esse quadro acabam se limitando em suas atividades independentes, né, que ficam longe, né, quando elas ficam longe de casa ou das figuras importantes de apego, às vezes essas tarefas diárias básicas, elas podem ser elas não fazem, elas acabam não fazendo em algumas situações, como ir à escola e também ir ao supermercado sozinho. Então isso pode acontecer nesse segundo tipo de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade de separação. O terceiro tipo de ansiedade é o mutismo seletivo. O que fala, né, esse tipo de ansiedade? Ele também é mais comum em crianças, mas também pode se prolongar nesse adulto, onde existe uma dificuldade nessa interação com essas outras pessoas. Essa pessoa com mutismo seletivo, ele não consegue conversar e nem responder quando as outras pessoas falam com elas. E quando isso persiste na fase adulta, isso pode interferir em trabalho, né, em várias situações. As interações sociais dessas pessoas são sentidas forte como uma sensação, né, em relação a existe um prejuízo nessas relações, e principalmente no desempenho na escola e no trabalho. Essa dificuldade acaba interferindo, vamos dizer assim, na comunicação, né, social como um todo, e geralmente algumas crianças, alguns adultos procuram uma outra forma de se comunicar, por exemplo, com as mãos, para dar conta desse mutismo seletivo. Um outro tipo de ansiedade é a questão da fobia específica. Essa fobia, né, algumas pessoas experimentam medo incontrolável de altura, de avião, elevador, cobra,
aranha, barata, mariposa e outros insetos. E você? Você tem medo desses insetos? Ou você conhece alguém, né? Tem alguém que tem esse tipo de fobias? Então isso serve tanto para você que está passando por isso, ou pessoas que você conhece próximos a você, para poder você auxiliar de alguma forma, né? E falar para essa pessoa o que ela pode estar sentindo e qual seria a possível, né, solução. Então, assim, a fobia é um tipo, né, de transtorno de ansiedade que é uma sensação de excesso de medo, um medo excessivo de situações específicas, ou seja, são desproporcional ao fator, né, desencadeante. Ele é irracional porque ele não tem um perigo real e ele é persistente, ele é constante. Ele aparece antes mesmo das situações acontecerem. Ou seja, por exemplo, tem gente que tem fobia de avião que nunca andou de avião. Então ele tem medo, né? Ele vivencia o medo aqui, na mente. E por conta desse medo excessivo, as situações passam a ser evitadas e suportadas com muito temor. Elas podem até fazer, né? Tem situações que elas podem fazer, mas é com muito custo, com muito sofrimento e com muito temor. Existe um estresse muito grande nessa hora. E dentro disso, isso se repete, né? De uma forma muito, muito intensa. Então, uma pessoa que tiver uma fobia de injeção, essa pessoa nem vai deixar, né, que aplique uma vacina ou então um medicamento, que ela vai desmaiar, né, só de ver. Né? Eu conheço pessoas que só o fato de ver essas pessoas que têm medo de injeção, só o fato de imaginar ou então de ver a seringa já pode desmaiar. Né? A questão de sangue também é o mesmo processo. Então são coisas, são aspectos que estão dentro dessa fobia específica. Então, o que seria o normal, né? Uma pessoa que tem um medo, né, natural, ela pode sentir um desconforto, ela pode não olhar para a seringa, por exemplo, e aplicar e poder acontecer o procedimento. Ela vai ter um desconforto, mas ela vai fazer o que precisa ser feito. Um outro tipo, né, de ansiedade é a ansiedade que é a fobia social. Então, essa fobia social também é muito comum, né? Se eu eu perguntar a você perceber em alguém, que seria o seguinte: você se inclui entre as pessoas que têm medo exagerado de ser observado e avaliados para outras pessoas, né? Fazem que elas deixam de comer, de falar e de escrever na frente das pessoas com medo de se sentir envergonhadas. Então, se você ou alguém que você conhece, ela deixa de comer, ela deixa de escrever na frente, né, dessas pessoas, ela pode, né, tá dando indício de uma fobia social. E se você respondeu sim, né, é uma forma, né, da gente ter um parâmetro que talvez você possa sofrer nessa questão da fobia social. O que é maior dessa ansiedade? É o medo exagerado de ser exposto a uma avaliação e a observação dessas outras pessoas nas situações sociais. Então essa iminência de se sentir envergonhado, né, dessa avaliação e dessa observação é o que caracteriza de forma mais forte essa fobia social. Então, por isso, essas pessoas elas têm a tendência a se excluir um pouco mais. Então, baseado nesses, existe mais tipos de ansiedade, mas aqui eu trouxe, né, os mais comuns para que você
que está assistindo a live possa, de fato, ter um norte, tanto para você como para as pessoas que você convive com você, ou amigos, né, vizinhos, que possa ser orientado. E aí a pergunta, né, que algumas pessoas podem fazer: como é que eu trato isso? Quais os possíveis tratamentos? Um deles é a questão da psicoterapia, né, a questão de esse autoconhecimento é importante para que a gente possa ter um direcionamento. Tem técnicas específicas, né? Às vezes você, na situação de crise ou ataque de ansiedade, você aplicando essas técnicas, há uma diminuição disso. E aí você vai... Qual o ponto-chave de uma psicoterapia? É você ter esse autoconhecimento, você se conhecer no momento que você está passando por aquilo, você reconhecer o que você pode fazer e o que acontece em tal situação. Quando você reconhece o que acontece e o que você pode fazer, aí você faz, você tem a possibilidade de ir lidando com essas emoções. E você vai percebendo, né, você estando no comando da sua vida. O que eu percebo é que pessoas ansiosas, elas têm a sensação que elas não estão no controle da vida delas. E dentro de uma psicoterapia, elas começam a perceber que elas têm a responsabilidade. Quando eu digo responsabilidade, no sentido de ela pode fazer algo para mudar aquela situação, aquele sofrimento. Então, quando ela tem essa percepção, ela toma a rédea da vida dela, toma o comando, né? Principalmente dos tipos de pensamento que ela começa a filtrar, porque uma pessoa ansiosa ela tem uma tendência negativa, e dentro de uma psicoterapia ela vai começar a ser incentivada, né? Criar estratégia para que ela comece a olhar mais a solução das coisas, o lado positivo, né? O aprendizado, o que ela pode fazer de fato para sair daquela situação e resolver. Então, quando ela começa a pensar nisso, né, ela começa a mudar um padrão anterior, porque existe um hábito também. Tudo que é hábito, né, você é de um jeito, você pode mudar. A neurociência fala isso. Ela fala que você tem como mudar toda uma contingência da sua vida. Existe uma coisa chamada neuropraticidade, que é o que? É a questão de você fazer novas sinapses no cérebro, e com isso, essas novas sinapses têm a ver também com hábitos, que você pode mudar novos hábitos a partir do momento que você faz aquilo durante 21 dias ou até 60 dias, e você continuar fazendo. Isso serve para uma academia, serve para a questão de você eliminar vícios emocionais, você também implantar novas estratégias na sua vida. Então tudo isso está de acordo. E além disso, tem situações com pessoas que estão com ansiedade que precisam ir ao psiquiatra, né? Diferente que as pessoas pensam que psiquiatra é para maluco, alguma coisa assim, né? Isso é um mito tremendo. O psiquiatra, porque tem situações que tem essas substâncias internas que a pessoa ela não consegue produzir. Então, quando ela vai no psiquiatra, né, esse psiquiatra ele vai diagnosticar qual é o tipo, né, de transtorno que ela tem e passar um medicamento para que ela comece a reagir. Tem pessoas que não saem nem de casa. Então, com esse medicamento, né, diante dessa prescrição médica, né, não que a pessoa vá se receitar, ela vai tomar e vai começar a melhorar algumas coisas, ela poder retomar algumas atividades. E junto a isso, fazer o trabalho de psicoterapia. Então essas duas coisas juntas, ela vai dar a possibilidade da pessoa melhorar. Então é importantíssimo, né, a gente poder buscar ajuda, né, e você saber, né, quais são os profissionais, né? Pode ser o psicólogo, pode ser o psiquiatra, e até o próprio psiquiatra ele vai, dependendo da visão dele, vai sugerir também uma psicoterapia. Então é importantíssimo a gente poder trazer, né, esses assuntos para que a gente possa cada vez mais as pessoas estarem mais informadas. E como eu falei, isso impacta a família.
É importante a família saber mais informações sobre isso, e também a própria pessoa, né, para que ela possa ver que ela pode mudar aquela situação. Porque tem pacientes ou tem pessoas que pensam que ela vai viver o resto da vida com aquilo ou daquela forma. E talvez isso não seja uma verdade assim. Se vocês tiverem perguntas, se sintam à vontade. Toda quinta-feira tem esse aspecto, né, saúde emocional, coach, né, dia de sexta-feira, essas últimas sexta-feiras, a Isabel, né, teve alguns contratempos, ela não pôde fazer, né, é a estética, né, junto com a psicologia. O que essas duas instâncias, né, dois estudos, duas ciências têm a ver, e a gente vai trazer aspectos disso. Na segunda-feira, né, é o Encontro de Empreendedores, que foi criado no intuito de auxiliar pessoas nesse caminho do empreender, tanto digital, seja de investimento, parte financeira, emocional também, tem nesse projeto uma mentoria, né, 360 graus, e o empreendedorismo. Então juntou tudo isso em um único projeto. Então eu criei porque houve uma demanda muito grande, né, e com o intuito de ajudar essas pessoas, eu criei isso. Então isso entra a questão de uma mentoria individual, um momento a questão de estudo, né? Você vai ter acesso a vários conteúdos em relação a essa direção. Então você vai poder partir do zero e começar a tirar, né, vamos dizer assim, os seus projetos em relação ao financeiro, começar a andar do zero e começar a ter resultado. Então esse dia de segunda-feira é justamente para isso, encontro de empreendedores. Dia de terça-feira com a Lorena, né? A Lorena foi minha paciente, ela teve questão de ansiedade, né, como o tema de hoje, né, está dizendo. Ela passou por isso, ela enfrentou, hoje ela sabe lidar, a relação com o filho melhorou, e toda uma série de coisas, a questão até de sobrar tempo para ter um trabalho, né? Desenvolver um trabalho, porque por causa da pandemia ela acabou deixando de trabalhar. E com esse novo, vamos dizer assim, novo enfoque, né, da terapia, ela pôde ver novas coisas e poder realmente, de fato, mudar a história dela. Então dia de terça-feira a gente traz temas relacionados à mãe, à ansiedade, todo o contexto que ela viveu. E quarta-feira, né, encontro de circuito de filmes, cada semana tem um filme diferente, no intuito de você assistir o filme e na quarta compartilhar aprendizados, no mínimo 3 aprendizados. Então essa é a programação, né, da semana. E além disso existe o canal do YouTube, né, o Whindeson Moraes Coach. Se você não se inscreveu, se inscreva, curta, né, compartilhe, tem vários conteúdos interessantes lá, que vale a pena. E, né, eu sempre digo que existe duas vertentes, né, dois pilares que eu sigo, é o crescer e o contribuir. Não tem como você só crescer ou só contribuir. Essas duas coisas faz com que eu possa crescer na vida, alcançar objetivos. Então, e o que eu possa passar, né, o que eu consegui acumular até agora, e eu continuo aprendendo a cada dia. Então que eu possa passar adiante isso e contagiar vocês, que possam passar também o pouco, né, que às vezes a gente tem, passar adiante, para que uma palavra, um pensamento seja suficiente para mudar toda uma história de uma pessoa. Tá? Eu vi várias histórias disso, que uma frase, um pensamento foi capaz de mudar a vida de uma pessoa. E é isso que eu realmente incentivo aqui. Tá? Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês por estarem aqui na live, tá? E que a semana de vocês seja abençoada, que cada vez mais coisas boas venham para a nossa vida e que realmente a gente possa ter uma visão de futuro melhor do que a gente está vivendo. A gente não é a situação que a gente está vivendo, mas aquilo que a gente quer realmente. Se eu me permitir buscar de verdade, poder e fazer tudo que é possível fazer para alcançar, e você acreditar, você vai conseguir, tá? Um forte abraço a cada um de vocês e que uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.